Somos agradecidos a nuestro Dios por todas las maravillas que Él tiene hecho a nosotros. Amén. Bueno, yo no sé si predico, porque o Juan cree que ha leído mi prédica esta noche, no sé, se ha filtrado ahí en mi casa. Ele começou lá a prédica que eu vou a começar e a Andrea vem e arremata o resto. Então, já me vou para casa. Assim é o Espírito Santo de Deus. Quando toca em nossos corações, Ele nos revela e estamos em sintonia com o Padre. Amém? Pois hoje é um culto de gratidão, não? Nos reunimos hoje para celebrar o último culto dominical del año. E como não podia ser de outra maneira, esta é nossa celebração de gratitud a nuestro Dios. De aqui a 3 dias, não, estaremos finalizando o ano de 2025, que assim nada havia acabado de começar, não? E sem darmos conta, o ano passou volando. Mas como diz nosso pastor Romildo, um ano menos para a venida de nosso Senhor Jesus. Amém? Assim lo esperamos. Cuenta atrás. O cronômetro é cuenta atrás. Cada dia que passa é um dia menos para a venida do Senhor Jesus. Sem darmos contas, é um de si, porque podemos fazer uma retrospectiva, não? E recordar de todo o que se passou durante este ano. Podíamos escrever não um, nem dois, mas 3 ou não sei quantos livros de nossa história, não? Seguramente os que les gusta escrever redactaria uma enciclopédia, não? Como se diz esta palabrita. E, claro, são recuerdos que quedam atrás. Coisas que talvez vamos a querer recordar para o resto de nossas vidas. Ou coisas que simplesmente vamos a querer olvidá-las. Porque é assim, as coisas malas sempre queremos olvidar. Hemos vivido situações que parecia que nos consumiria. Como diz em 2 de Coríntios, capítulo 4, de 8 ao 9, que estávamos atribulados em todo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desesperados, derribados, pero não destruídos. Glória a ti, Senhor. E em Filipenses 2:14 diz: haced todas as coisas sem murmurações e contiendas, para que sejam irrepreensíveis e sencillos, hijos de Deus sem mancha, em meio de uma geração maligna e perversa, entre os quais resplandeceis como luminares em el mundo. Somos a luz do mundo. Somos aqueles que vamos a levar este resplandor de la glória de Deus a este mundo que vive em tinieblas. A ideia é que não devemos quejar-nos ou murmurarmos sobre nossas circunstâncias ou sobre os demás, como muitos às vezes têm de costume, quejar-se e falar de los demás, sino que devemos confiar em Deus e ser agradecidos por lo que temos. Amém? Glória a Deus. Por las circunstâncias da vida natural, também hemos sofrido pérdidas de pessoas cercanas a nós, não? Parientes, amigos, conhecidos. Mas também hemos dado a bem-vinda àqueles chiquititos, não tão graciosos, que vêm para alegrar a família, não? É o tempo de Deus, há tempo de nascer, tempo de morir, há tempo para todo nesta vida. Tempo de estar cerca, tempo de estar lejos, tempo de abraçar, tempo de deixar de abraçar. Há tempo, todo bajo o sol, há determinado tempo. Amém? E nós temos que ter esta coisa presente em la mente, que o tempo é do Senhor. São tantos os motivos para dar graças, agradecer, e a palavra do Senhor nos diz, em 1 Tessalonicenses 5:18,
que es conocido de todos, ¿no? Dad gracias en todo, o la mitad. En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, aquí ya podría finalizar la prédica. Dad gracias en todo, en lo mínimo, en lo máximo, en lo mucho, en lo poco, en todo. No dejemos de ser agradecidos en la oración, porque Dios escucha nuestras oraciones. Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro, la gente estaba ahí mirándole a ver lo que hace, a ver lo que va a hacer. Y él simplemente oró a Dios y dijo, al finalcito del versículo 41 de Juan 11, Padre, gracias te doy por haberme oído. Da gracias a Dios porque Dios escucha nuestras oraciones. Como Él nos contestará, ahí es con Él, mas Él escucha nuestras oraciones. Tenemos que entrar delante de Dios en acción de gracias, primeramente, porque Él nos escucha. Amén. ¿Dios ha escuchado tu oración hoy? Fue un poco flojito, ¿no? Amén. Gloria a Dios. Creo que es por las fiestas, ¿no? Estamos un poco llenitos, redonditos, ¿no? Nos sobra mucho. Mas Dios escucha vuestras oraciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí hoy? ¿Cómo ha sido, no? Hay un versículo, hay un capítulo en 1 de Samuel, capítulo 7. Es una cosa muy interesante, que el pueblo de Dios estaba reunido, adorando, orando, pidiendo al Señor misericordia por sus pecados, arrepintiéndose, agradeciendo. Estavam todos ali haciendo sus holocaustos, Samuel estava ali em meio do povo orando, e o inimigo escutou que o povo de Deus estava ali reunido. Então o inimigo disse, agora vamos allá e vamos fazer nossa fiesta. E quando o inimigo chega, eu te digo uma coisa, quando o povo de Deus se mete a orar, a alabar a Deus, e a engrandecer su nome, pode venir o inimigo que queira. O inferno tiembla e não se queda de pé. Por el caminho que vino, por 7 volverá. Amém? Não há como derribar o povo de Deus quando está unido em oração. E aún mais quando clama ao Senhor por misericórdia, por perdão. Senhor, he falhado, mas quero redimir-me delante de ti. Porque quero ser uma pessoa de bendição para meu irmão, para meu vecindário, para minha sociedade. E o inimigo, quando vê isto em nós, sai correndo. E sabe que não terá vez com nós, porque ele verá a Cristo em nós. Mas estavam aí o povo de Deus fazendo tudo isto, venceram a batalha, e Samuel, então, faz uma dedicatória ao Senhor, como gratitud. 1 Samuel 7, versículo 12, dice, tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí Jehová ha estado con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Ebenezer se compõem de 2 palavras hebreias. Não sou experto em grego e em idiomas, mas aí pesquisado, Ebenezer significa Eben, piedra, Ezer, ajuda ou socorro, ou seja, piedra de socorro. Samuel tinha uma piedra e nós temos uma roca. Uma roca, a roca de nossa salvação, que é Cristo Jesús, e em Él está puesta nossa esperança, nossa gratitud a Deus por haber enviado a Jesús a morir por nós,
a limpiarnos del pecado, a salvarnos de la muerte, de la condenación eterna. Esta es nuestra roca. Aleluya. Y hablamos de dar gracias, ¿no? El respirar a cada día es un motivo de agradecimiento. Amém? Hay una pequeña historia. Se por acaso os irmãos se cansam um pouquinho, estão com sono, algo assim, dê um glória a Deus bem forte que eu me desperto, ¿vale? Amém? Glória a Deus. Há uma pequena história do obituário. Não sei se alguém já escutou isto. Havia dois senhores que estavam falando e um era só quejas. E se quejava de todo. Então o outro disse, tu tienes que ler um periódico a cada dia para saber ser agradecido. E o outro pergunta, como? Um periódico? Ele disse, sim. Coge um periódico e lo abres. Mas não abre na política, porque tu vas a ter um pouco aí de dolor de cabeça, porque já sabemos como vai a política. Tampouco abrem aquela parte policial, não? Que só há crimes, roubos, e isto te pode entristecer um pouco. Tampouco abrem a parte de los deportes, porque pode ser que tu equipo ha perdido e te entra rabia. Então, o que tenho que ler? Lea a parte do obituário. ¿Sabes o que é o obituário, um periódico, não? É um obituário? Pues sim, porque tu vas a ver que tu nome não está aí. E se tu estás leyendo, porque tu estás vivo. E este respirar é que nós temos que dar graças a Deus. Se mirarmos hacia atrás desde o princípio do ano, veremos que temos muitos motivos, não, para dar graças a Deus. Se estamos aqui hoje, é porque aún conservamos o aliento de vida que Deus assim proporcionou em la criação. Soplou o aliento de vida em nós. E este é o nosso motivo de dar graças a Deus. Lamentações 3, 22, 23. Por la misericórdia de Jeová, não hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericórdias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidade. Amém? Por la misericórdia do Senhor não hemos sido consumidos. Aqui estamos, porque Ele é misericordioso. Deus é fiel em sua palavra. Não nos ha faltado de nada. Hemos tenido para comer, alguns mais que outros menos, outros mais. Também não nos faltou de vestir. Alguns roupas novas de marca, outras de mercadilho e outras de donação. Não nos faltou de nada. E o Senhor cuidou de nós hasta agora. Amém? Glória a Deus. Alabado seja su nome para sempre. Filipenses 4:6 diz: por nada estéis afanosos, se não sejam conhecidas vossas petições delante de Deus, e em toda oração e ruego com ação de graças. Sempre com ação de graças. São estas atitudes que agradam a Deus. Mateus 6, 31, 34. Não os afaneis, pois, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque os gentiles buscam todas estas coisas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necessidade de todas estas coisas. Deus conhece nossas necessidades. Mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas os serão añadidas. Assim que não os afaneis por el dia de manhã, porque o dia de manhã trairá seu afã. Basta cada dia seu próprio mal. A cada dia nós temos uma batalha diária. É o mal que em ele existe, mas Deus camina conosco. Há 1000 motivos para agradecer a Deus, por seus hechos e por seu cuidado. É o Salmo 116, 12. Há um versículo muito chamativo.
Y es una pregunta. ¿Qué daré yo a Jehová por todos los beneficios que me tiene hecho? ¿Qué daré yo al Señor? ¿Qué podremos hacer para retribuir a Dios todos estos favores? ¿Qué podríamos dar de regalo, de agradecimiento a una persona que lo tiene de todo? ¿Os imagináis? Nuestra cabeza dará 1000 vueltas. ¿Qué voy a comprar? ¿Qué voy a comprar? Porque a veces nosotros, en forma de agradecimiento a nuestro hermano o algo así, nosotros compramos un regalito, no siempre regalamos algo por un agradecimiento, ¿no? Y a una persona que tiene de todo es difícil, ¿no? Vosotros conocéis el hombre más rico del mundo, uno de ellos, que se llama Elon Musk, como sea. Es él. Todos sabemos que ele é dueño de Tesla e de los satélites que há aí por el cielo, ¿no? Então, eu te pergunto, ¿qué tú regalarías a este hombre? Si tiene de todo. Complicado, ¿no? Imagínense, ele correu um coche de sua marca e enviou ao espaço em seus cohetes. E eu penso, ¿para quê? ¿Qué sentido tiene para ostentar lo que tiene? Ou vai ser que ele queria que algum extraterrestre encontrasse o coche? Pois se se lo encontra e se entera que tem que sacar carnet, pagar ITV, pagar a conta de luz porque é elétrico, nos devolverá em seguida. Quédate aí, que não quero. Mas, que eu poderia ser? Então, a pergunta é: que daremos ao Senhor em demonstração de nossa gratidão? Um planeta novo? Uma estrela? Uma galáxia? Deus não está interessado em nada de lo que seja material nosso. Isso é o que disse meu irmão Juan antes. Deus não está interessado em nada de lo que seja material. Que poderíamos nós outros, como mortais, dar ao Senhor? Se todo pertence a Deus, só há uma coisa que não é de Ele. É o único regalo que o ser humano pode dar a Deus que não seja suyo por direito de criação, é nosso coração. Nosso coração. Jeremias 17, 9 ao 10 diz: engañoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso. Quem lo conocerá? E o Jeová que escondriu a mente, que prueba o coração, para dar a cada um segundo seu caminho, segundo é o fruto de suas obras. Então, é nosso coração, é o regalo mais grande que Deus espera de nós, um coração arrependido. Salmo 51, 17. Os sacrifícios de Jeová são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado, não despreciarás, ó Deus, tu, ó Deus. Então, Deus não vai despreciar aquele que se acerca a Ele e entrega seu coração a Ele de regalo. Senhor, te dou meu coração hoje e para sempre. Amém? Provérbios 23, 26. Então, agora Deus está te pedindo: dame, hijo mío, tu coração e mire tus ojos por mis caminos. Se tu entregas tu coração a Deus, Ele vai endereçar os caminhos que nós outros caminhamos. E miraremos de caminhar em los caminhos de Jeová. Amém? Como gratitude, eu regalo meu coração a Deus. Então, eu pergunto: por que meu coração? O que há de tão importante em ele? O coração é a raiz de nossas ações. Lo que flui do coração determina nosso comportamento. Todo aquilo que hacemos, hablamos, sale de aqui. Mateus 6, 21. Porque onde está vuestro tesouro, ali estará também vuestro coração. Ou seja, aquilo que mais amamos é o que realmente nos governará. Se eu amo a Deus, Deus vai governar minha vida. Se eu amo ao mundo, o mundo governará minha vida. Então, aquele onde está meu coração, é onde estará
é o governo de minha vida. Então, vale a pena deixar que Deus governe nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Não os durmais, hein? Salmos 19:14, em la Nueva Traducción Viviente, diz que as palavras de mi boca e a meditação de mi coração sejam de tu agrado, ó Senhor, mi roca e mi redentor. Amém? Ou seja, tudo aquilo que flui de nós tem que ser agradável ao nosso Deus. Mateus 15, 18 e 19 também diz: Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, de los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo esto sale de algo que tenemos aquí dentro, para no decir de la mente, ¿no? Porque todo lo que pienso, todo lo que deseo, sale de aqui. Amém? Salmo 49:3. Mi boca hablará sabedoria e o pensamento de mi coração inteligência. Também outro Salmo 51:10. Crea em mim, ó Deus, coração limpo e renueva espírito recto dentro de mim. Glória a ti, Senhor. Temos que ter coração limpo, recto, sem engano, transformado, preparado, coração agradecido e disposto a servir. Há personagem bíblico que crê que todos nós queríamos ser como ele. Como Davi. Davi era homem segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 13 e 14, versículo 14, nos habla a respeito disso, porque o próprio Deus lo diz. Mas agora tu reino não será duradouro. Estou falando de Saul. Jeová se ha buscado varão conforme su coração, ao qual Jeová designado para que seja príncipe sobre su pueblo, porquanto tu não has guardado lo que Jeová te mandou. E Deus está buscando homem segundo su coração. Seguramente, se nós nos ponemos a sua disposição, nosso coração, Ele também hablará isto de nós. Juan, homem segundo mi coração. E assim será. Se nós ponemos este coração que temos de piedra e deixá-lo ser transformado por coração de carne, Deus vai actuar em nossas vidas. Bueno, e depois de aí, Samuel ungiu Davi como rei, não? La alabanza, la gratitud, la oração, la adoração, o celo por las coisas de Deus, o temor eram constantes na vida de Davi. Mesmo antes de ser rei, ele não precisou ser rei para fazer todas estas coisas. Ele lo ha hecho antes. Salmo 5:7. Mas eu, por la abundância de tus misericórdias, entraré em tu casa, adoraré hacia tu santo templo, em tu temor. Assim era Davi. Agora quero começar a prédica. É broma. Mas quero fazer repasso em o Salmo 108, como hemos cantado algumas canções. O Salmo 108, ele é uma mescla do Salmo 57 e o Salmo 60. Se vosotros em casa os comparais, vais a ver que há versículos de um e de outro e se compõem o Salmo 108. Mas miraremos do 1 ao 5, que diz, Salmo 108, de 1 ao 5. Mi coração está disposto, ó Deus, cantaré, entonarei salmos. Esta é mi glória. Desperta-te, saltério e harpa, despertarei al alba. Te alabarei, ó Jeová, entre os pueblos. A ti cantarei salmos entre as nações. Porque mais grande que os cielos es tu misericórdia, e hasta los cielos tu fidelidade. Exaltado seja sobre los cielos, ó Deus, e sobre toda a terra seja enaltecida su glória. Aleluias! E o salmo empieza com uma declaração poderosa.
Mi corazón está dispuesto. En algunas tradiciones dice firme. Entonces yo pongo, mi corazón está dispuesto y firme. Assim é. A firmeza e disposição espiritual, um coração inabalável, não depende das circunstâncias em las quais estamos vivendo, nem de los que temos ou de lo que somos, sino de quem é Deus. Não se trata de nós, se trata de Deus. Um coração firme e disposto é aquele que ha decidido agradar a Deus, agradecer, alabar, exaltar, antes mesmo de ver um milagro. Antes mesmo de que uma porta se abra. Antes de que llegue o alimento em nossa mesa. Antes de vermos a cura, a sanidade. É o coração disposto e agradecido a Deus. É assim. Pablo em Filipenses dijo, Filipenses 4, 12 e 13, sé vivir humildemente e sé tener abundância. Em todo e por todo estou enseñado. Assim para estar saciado como para ter hambre. Assim para ter abundância como para padecer necessidade. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Então, não são as circunstâncias que me vão fazer alabar a Deus. Eu alabarei a Deus por aquilo que Ele é. Por a importância que Ele tem em minha vida. E ao finalcito do versículo 1, disse, esta é mi glória. O que Davi está expressando aqui é que mi maior glória não é conquistar reinos, nem ter fama. É poder cantar e entonar salmos a Deus, porque isso é o que me hace sentir vivo e estar conectado com Ele. Um coração disposto e integrado, entregado a Deus. Assim, nós temos que viver em nossas vidas a cada dia. Não é por lo que eu recebo, mas é por lo que Deus é presente em minha vida. É o versículo 2, a alabança é o despertar da alma. Despierta-te, saltério e harpa, despertarei el alba. Davi não está esperando ter ganas. Ele não está esperando ter ganas de alabar. Ele dá ordem a seus instrumentos. É como eu dizia aqui, guitarra empieza a tocar. Não? É a ânsia que tinha Davi de alabar a Deus. É o saltério e a harpa e sua própria alma. Ele dizia, despierta-te. Há momentos em que a alma está dormida, não? Nossa alma às vezes está dormida. Por o desânimo, é o cansaço e os problemas. O salmista nos ensina que devemos despertar nossa fé. Não é um sentimento, é uma decisão que nós temos que ter de adorar a Deus, apesar das circunstâncias que estamos. E Davi vai mais allá. Despertarei el alba. Como eu vou poder despertar el alba? Ir ao galinheiro e dar uma patada em o galho? Canta que o dia já está despertando. Não existe, não? Mas às vezes eu penso, não? Que meus padres, eles despertavam antes que o sol nascesse, antes que o galho cantasse, meus padres já estavam de pé. Eu poderia esperar um pouquinho para despertar-nos também, mas Davi está dizendo, despertarei el alba. Ou seja, é antecipar-se também a nossos problemas. O alba, ou o amanhecer, representa o início de um novo dia. Pero também pode representar o final de uma noite oscura e de prova. Decir despertar el alba significa que eu agradecer e a alabança do creyente é a que despierta o novo dia. Temos que despertar, que às vezes é difícil abrir os olhos, mas temos que despertar com este espírito de gratidão, de alabança a Deus, para começar bem nosso dia. E não ao revés, não? David decide cantar antes que salga o sol, é decir, antes de ver a solução de seu problema, ele já está cantando. É uma fé que antecipa a la vitória. Ou seja, eu sei que vou ter vitória, por isso canto. Amém? Glória a Deus. O despertar significa poner em serviço de Deus
todo lo que tenemos, nuestros talentos, nuestra voz, nuestro tiempo. Es un llamado a usar nuestros dones para glorificar al Padre Onipotente, en lugar de usarlos para las quejas. Não esperes que o sol brilhe para estar alegre ou agradecido. Usa tua alabança para despertar a bendição em meio da oscuridade. Tua adoração tem o poder de cambiar a atmosfera de tu hogar antes que empiece o dia. Alabar a Deus é o melhor que poderemos fazer. O versículo 3 diz: Te alabaré, ó Jeová, entre los pueblos. A ti cantaré salmo entre las naciones. Qué bonito. Este versículo es un puente de mi experiencia personal para el mundo exterior. La alabanza es un testimonio. No es algo que yo tengo que estar para mí solamente, no es privado. David no dice, te alabaré en mi habitación. ¿A qué no? ¿Verdad? O en secreto voy a alabar a Dios. No. Él dice, entre los pueblos. Entre los pueblos. Tenemos que romper esta barrera de temor, de pensar, ¿no? ¿Qué dirán la gente? Otro día mismo empecé a cantar en mi trabajo, ya se levantó dos ali, quejándose. Hey, ahora ¿qué? ¿Va a ser el cantor gregoriano o no sé qué? Y empezaron a hablar porque yo estaba cantando. Eu hablo de mim porque são experiências minhas. E às vezes nós outros temos vergonha, não, de em um autobus estar cantando ou agradando, alabando a Deus, dando graças a Deus. Temos esta vergonha. Não, temos que fazer nossa boca como uma trompeta. Cantar entre as nações implica que Davi estava disposto a alabar a Deus em lugares onde quizás não le conheciam ou incluso donde lo rechazan. Y es diferente con nosotros, ¿no, verdad? En nuestro trabajo, en nuestras familias, hay muchos que no son creyentes, mas tenemos que seguir firmes, alabando a Dios, un corazón dispuesto, para que ellos vean que hay algo diferente en nosotros. Esto nos desafía a ser cristianos valientes, alabar a Dios cuando todo va bien en la iglesia. Es muy fácil. Llegar aquí, cantar, saltar, correr, es muy fácil. Alabar al Padre Onipotente en el trabajo, como he dicho, y en la escuela, o frente a quienes te critican, esto marcará la diferencia en nosotros. Totalmente. Si su gloria es tan grande, nuestra alabanza debe ser de igual grande. No podemos tener un Dios grande y una alabanza pequeñita, diminuta, com vergüenza, que não me escutem. Não, ponga tu voz, esta voz de alarido, e cante ao Senhor, porque Ele merece toda a nossa adoração. É nosso testemunho alabar ao Senhor. Amém? Muitos de nós hemos visto a glória de Deus em lo privado e em o silêncio de nossa oração, pero o versículo 3 nos chama a um nível mais alto. É hora de que os pueblos sepa quem é nosso Deus, a través de nosotros, de nossa alabanza. Amém? Que tu família sepa que tu fé não depende das circunstâncias que vive, sino de aquele que governa as nações. Aleluia. É o versículo 4. Porque mais grande que os cielos es tu misericórdia, e hasta los cielos tu fidelidade. Oh, glória a Deus. A misericórdia que sobrepassa é o limite humano. Nós não podemos compreender. E Davi, ele utiliza o cielo como uma escala mais grande que o ojo do ser humano em aquela época poderia ver. Em aquele tempo, o cielo era o limite do infinito. Hoje em dia, já vemos que há muitos satélites que vão filmando, sacando fotos do universo, e vemos que o universo é mais allá daquilo que podemos imaginar. E agora imagina a misericórdia de Deus. É mais de isto. É mais, hasta o infinito. Deus não tem techo. Não importa que tão alto seja o muro de tus problemas,
o que tan profunda haya sido tu falta, la misericordia de Dios estará siempre un piso arriba de estas cosas. Amén. Gloria a Dios. Por eso le llamamos Padre Onipotente, Dios de poder, Dios de gracia, Dios de misericordia, porque su amor no se agota, ni se limita por nuestras circunstancias terrenales. Dios no está limitado, mis hermanos. Nosotros a veces ponemos Dios dentro de una cajita y pensamos que Él no puede hacer las cosas. Dios no está limitado. Dios está con los brazos abiertos y Él es grande y poderoso, infinitamente más de aquello que podremos imaginar. Es soberano en todas las cosas. Mientras que la palabra de los hombres falla, las circunstancias cambian. La fidelidad de Dios es una columna que sostiene el universo. Es hasta los cielos, porque es inamovible. Dios no cambia. Él es constante y visible para todos los que deciden levantar su mirada hacia Él. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, mirar hacia arriba. El versículo 4 nos invita a levantar la cabeza. Si miramos hacia abajo, vas a ver tu debilidad. Y si miras hacia arriba, verás la misericordia de Dios. Y David entendía muy bien de la misericordia de Dios. Cierta vez David cayó en la trampa del diablo de hacer cuento del pueblo y de ver cuántos hombres sacaban de la espada, porque él por un momento dejó de confiar en Jehová y quería saber cuántos hombres podrían luchar en su favor. Y a esto no le agradó a Dios. Y Dios entonces envió un profeta y dijo a David, en mis palabras, lo que has hecho no está bien, a mí no me ha agradado, ahora te voy a hacer elegir 3 cositas, 3 años de hambre, tú eliges, 3 meses derrotado por sus enemigos, o 3 días de espada de Jehová sobre el pueblo. Y la contestación de David es lo que me encanta, que yo caiga en las manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, son infinitas. Por esto digo, David, un hombre segundo el corazón de Dios. Y él se equivocaba, mas era un hombre que volvía atrás y se arrepentía. No se quedaba postrado en su debilidad, se levantaba, porque él sabía en quién confiaba y su Dios es grande y misericordioso para levantarlo de donde había caído. Y para ir terminando, no alargo mucho, é o versículo 5, que é um ponto culminante da adoração de este pasaje, que é muito interessante. É o momento onde a fé se volve uma declaração de autoridade. Diz assim: exaltado seas sobre os cielos, ó Deus, e sobre toda a terra seja sua glória. É o lugar que corresponde a Deus sobre as alturas. Los cielos de Deus. Quando Davi pede que Deus seja exaltado, não está pedindo que Deus seja mais grande de lo que já é, porque Deus já é máximo. Não há mais. Deus é máximo. Eu não posso pedir que Deus seja mais grande, mas é a grandeza de Deus sobre nossa vida. Sino que está pedindo que em nossa vida Deus ocupe o lugar mais alto. E como cantamos em uma canção, ¿no? Que o lugar mais alto que quero estar é a los pies de Cristo. Para nós é aí nosso lugar, as alturas de los pies de Cristo, ou seja, a humilhação, nos redimimos delante do Senhor, postrando-nos delante em seus pies. Exaltar a Deus é ponerlo por encima de tus medos, de tus facturas, de tus enemigos. É dizer-lhe: Senhor, tu estás sentado em o trono e desde aí arriba mis problemas são pequenos. Porque nós, como hemos escuchado muitas vezes, não? Tenho que dizer a Deus:
Eu não tenho que dizer a Deus o tamanho de mis problemas. Eu tenho que dizer a mis problemas do tamanho de meu Deus.